Parei no semáforo e aquilo me atravessou como um golpe que não esperava. No banco do motorista, o volante quente sob a palma da minha mão, à minha frente, uma imagem que não combinava com os rostos que eu carregava na memória. Minha filha, com os cabelos amarrados no improviso, descalça, o casaco rasgado preso a um braço enquanto com a outra mão segurava o carrinho, onde Valentina dormia, a cabeça encostada no tecido, minúscula e frágil. Ela estava ajoelhada junto ao meio-fio, contando moedas numa lanterna de plástico, como se aquelas moedas fossem um mapa de escape. O sinal ainda não tinha mudado. O barulho da cidade, motores, freios, um vendedor ambulante ao longe, virou um pano de fundo indistinto. Só existia ela. Reconheci o jeito de segurar o bebê. Reconheci a curva do ombro. Não consegui engolir o ar por um segundo. Abri a porta sem pensar e fui até ela sem formalidades, sem perguntas. Quando cheguei, ouvi o som metálico das moedas tilintando entre as mãos da minha filha. O som parecia um apelo. O bebê mexeu, abriu os olhos e naquele instante Valentina virou toda a cena. Indiferença se tornou urgência. Sofia? Chamei. Foi como se eu tivesse quebrado uma bolha. Ela me olhou, e nos olhos dela havia cansaço, vergonha e algo que eu não tinha visto antes, medo. Pai, ela disse, e a palavra veio curta, quebrada. Não houve explicação naquele primeiro abraço, apenas a pressa de colocar o bebê no meu colo, o fluxo de perguntas que eu já sabia que não deveriam ser feitas em voz alta, por respeito e por medo de deixar outras pessoas ouvirem e transformarem nossa vergonha em expediente. Levei-as ao carro. O semáforo mudou. Ao fechar a porta, o som das moedas caiu do asfalto para um espaço interno, preso entre nós três. No banco do passageiro, Sofia deixou cair a cabeça nas mãos. Eu a vi procurar as palavras, mastigar cada uma. A cidade lá fora seguia sua rotina, acelerada e indiferente. Meu coração, que até então se mantivera firme pela necessidade de agir, tremeu. Conta, eu disse. Ela respirou fundo. E ali começou a história que me fez entender que não era indolência, nem má sorte. Era violência organizada e fria. Héctor entrou na vida dela com promessas descontadas em juras. Era o típico homem que sabia falar certo na hora errada. No começo vinha com flores, com palavras encaixadas como presentes. Aos poucos, o controle começou. Primeiro era um comentário sobre jeito de gastar. É melhor assim. Você não precisa disso. Depois, decisões sobre a casa, sobre as roupas, sobre quem podia visitar. Quando a pressão aumentou, chegou o dia em que ela não tinha mais sua liberdade sobre o próprio dinheiro. Cartões desapareciam, contas eram fechadas, documentos foram apropriados sob pretextos banais. A sogra Mariana era como uma sombra que aprovava cada passo de Héctor. Ricardo, irmão dele, atuava nos bastidores. Transferência sem explicação, uma ajuda que era na verdade um roubo contínuo disfarçado de empréstimo. Sofia falou pouco sobre os primeiros golpes. Disse que quando percebeu, já era tarde. O apartamento onde moravam estava em nome de outro. O que fora dela estava disperso. Quando tentou reagir, ouviu que se não fingisse estar contente, eles poderiam até tirar a guarda da menina, alegando instabilidade. Era uma chantagem que cortava pelo medo mais profundo, perder a filha. Eu tentei falar com a família, ela confessou, os dedos trêmulos fechando o tecido do casaco, mas eles me chamaram de louca. Foi quando começaram com as mensagens, com as ameaças. Um dia pediram que eu saísse. Saí. Havia marcas invisíveis no relato, pequenas humilhações, isolamento, a retirada de pequenas liberdades que somadas se transformaram em prisões. O que me matou foi ouvir que certa vez Héctor havia levado a bolsa dela para o trabalho para verificar e não devolveu. Documentos, cartões, o celular, tudo. Quando Sofia ficou sem identidade, ela ficou invisível no olho público. Quando ficou sem dinheiro, ficou dependente. Como você sobreviveu na rua? Eu perguntei. E a resposta veio sem teatralidade. Ela já sabia como as coisas eram com crianças no colo. Sempre havia alguém que dava uma sobra de comida, um café.
mas ela contava as moedas não por costume, e sim porque Hector havia sequestrado o que era dela até o último centavo. Eles a expulsaram da casa. Disseram que se ela ousasse procurar ajuda, eles fariam algo pior. Ameaçaram denunciar que ela abandonava a filha. Era uma ameaça torpe, de gente que vive de manipular a vergonha alheia. Nesse momento, ao volante, eu senti que a decisão maior já estava tomada dentro de mim. Raiva. Sim. Medo. Muito. Mas, acima de tudo, uma lucidez antiga. Proteger era minha obrigação. Não apenas por sangue, mas por justiça. Eu podia sentir a respiração de Valentina contra meu braço, pequena como um punho, e não havia espaço para hesitação. Levei-as direto a um lugar que eu há muito conhecia na cidade. Um quarto simples de paredes descascadas, mas com um dono que entendia de lealdades. Dom Roberto. Ele não era homem de leis, era homem de portas que não se fecham para quem precisa. A pensão onde ele trabalhava tinha portas discretas, papéis que ninguém perguntava demais, e um velho que entendia que família também é escolha. Quando chegamos, a recepção olhou a minha filha com desconfiança, como a cidade toda olhava, mas Dom Roberto veio abrir a porta do quarto sozinho, com uma calma que parecia ensaiada. Entrou com quem você trouxe, Carlos, ele disse sem elogios. Conhecia a minha filha desde pequena, conhecia a minha voz como se fosse um sinal. Aqui ninguém pergunta, só cuida. O quarto cheirava a sabão e a história de muitas vidas. Coloquei Valentina no berço improvisado e Sofia se puxou para as cobertas como quem abaixa a cortina de luz. Eu me movia como quem acendia lâmpadas. Leite, fraldas, um banho quente providenciado por mãos amigas. Dom Roberto fez perguntas discretas, não porque se comportasse como um burocrata, mas porque sabia da importância do detalhe para quem cuida. Você precisa descansar, ele disse à minha filha. A cidade já mostrou seu rosto, agora a gente mostra outro, o da casa segura. Restamos ali, em silêncio por uns minutos que foram mais longos do que o normal. Eu olhei para as paredes e contei mentalmente o que havia de ser feito. Proteção imediata, abafar a exposição da criança, recuperar documentos, não reagir como um homem enfurecido, mas agir como um estrategista que não permite escorregões. Chamei Tomás, o advogado. Liguei para Daniel, o investigador. Avisei só os que precisavam saber. Cada ligação foi curta, precisa, como se estivéssemos assinando um contrato invisível sobre o que não poderia ser dito em voz alta. Tomás atendeu quase de imediato. A voz dele era serena, quase analítica. Escute, Carlos. Primeiro passo, manter a distância entre ela e quem ameaça. Não faça acusações públicas sem prova. Nós vamos garantir que nenhum bem seja dispersado enquanto trabalhamos. Tenho alguns caminhos para agir junto ao fórum. Me mande o que ela tiver. Extratos, prints, mensagens. E eu checo. Eu não precisava que ele me dissesse a obviedade, provas, mas ouvi. E foi bom ouvir. A lei era uma ferramenta, não uma prometida cura. Tomás sabia como transformar rabisco em impedimento. Daniel, por outro lado, era outro tipo de recurso. Seu faro para rastros eletrônicos e sua paciência em ouvir testemunhos me faziam confiar. Posso começar a trabalhar já, disse Daniel. Quero falar com ela em particular. Precisamos recolher tudo sem que eles percebam. Quem mais sabe disso? Poucos, respondi. Dom Roberto e eu. E vou chamar uma testemunha, a Natália. Ela viu o que aconteceu no dia que ela saiu de casa. Natália era voluntária em uma ONG na periferia, amiga de infância de Sofia, e pessoa que guardava pequenos atos de bondade como quem guarda pedras preciosas. Ela testemunharia que Sofia não era de ficar nas ruas por escolha. Eu pedi que ela fosse discreta. O cuidado com a narrativa era essencial. Contra a máquina de difamação, a melhor arma era a verdade com provas. Enquanto as peças do quebra-cabeça eram alinhadas ao redor do quarto estreito da pensão, a cidade parecia engolir nosso movimento. Discutimos estratégias sem usar termos que pudessem se tornar munição, como se estivéssemos falando em código, mas com a sinceridade de quem não tem tempo para metáforas. Provas digitais, extratos bancários, mensagens exigiriam coleta cuidadosa. Não queríamos expor a Valentina à exposição pública, nem transformar a própria busca por justiça em espetáculo. À noite, quando saí para fumar um cigarro, um vício que carrego dos tempos mais duros, vi minha filha sentada à janela,
segurando a pequena como se aquilo fosse um remédio. O edifício da pensão estava quieto. As luzes da rua formavam pequenos pontos amarelados. Eu me aproximei devagar. Eu devia ter visto antes, ela disse. Culpa. Sempre a culpa. A arma preferida de quem oprime. Não devia, respondi. O culpado é quem tirou. Quem tirou coisas de você sabota qualquer culpa. Ela olhou para mim, olhos molhados. E se eles se tentarem levar a Valentina? A pergunta era um corte. Eu respirei fundo. Então nós vamos provar que isso não procede. Não vamos brincar com ameaças. Existia, claro, o medo de que a resposta fosse apenas retórica. Eu senti o peso disso. Mas naquele momento também senti uma outra coisa. Determinação. Quando a noite enrolou-se como um cobertor pesado, prometi a mim mesmo que não haveria passos em falso. No dia seguinte começamos a trabalhar. Tomás instruíra a enviar tudo o que tivesse sido guardado por ela, prints, e-mails, mensagens, para análise. Daniel foi buscar os registros que o público normalmente não vê. Rastros de transferências, usuários em nome de terceiros. Dom Roberto, com a sua presença neutra, conseguiu um parceiro para nos ajudar com logística, um motoboy confiável que podia entregar documentos sem levantar suspeitas. A rotina era composta de minúcias: copiar conversas, salvar áudios, nomear arquivos com o cuidado de quem embala um tesouro. A posição das palavras, a hora das mensagens, a sequência das transferências, tudo contou como peça numa colagem que teria de permanecer íntegra para ser usada depois. Era trabalho de paciência. No meio desse arranjo, chegou a primeira tentativa de intimidação aberta. Chegou em forma de bilhete pregado no portão da pensão, sem assinatura, uma mensagem curta, direta. Se mexer, perde tudo. A letra torta carregava o veneno da ameaça. Não havia imagens, não havia explicações. Era apenas uma tentativa de medo. Não respondi na hora. A calma é arma e escudo. Chamei Tomás, mostrei o bilhete, e ele anotou. Não era preciso transformar isso em um espetáculo, mas aquilo alterou o tom. Agora sabíamos que, além do roubo, havia uma coordenação para calar. Pode ser Ricardo, disse Dom Roberto com a experiência de quem viu brigas de família virarem guerras, ou alguém que ele manda. A palavra mandar era um eco de transações anteriores, não só dinheiro, mas ordens, pessoas fazendo serviços para proteger os que já abusaram. Era um sistema. No meio das noites de organização e dias de coleta, houve um momento que nos mostrou como a batalha seria fora das formais. Um vídeo curto apareceu numa rede que eu não acompanho muito. A imagem borrada de uma mulher com roupas rasgadas, o bebê no colo, enquanto uma voz ao fundo acusava-a de abandono, de exploração. As reações vieram como um enxame, julgamentos, comentários cruéis e conjecturas que corroíam a dignidade. Pessoas que jamais haviam visto Sofia na vida julgavam sem pudor. Quando eu mostrei o vídeo para ela, ela chorou não apenas por ser acusada, mas porque sabia exatamente quem estava por trás. Um clã que não hesitava em usar a exposição pública como arma. Era como se a humilhação pública fosse parte do plano. Destruir reputações para colocar as vítimas mais vulneráveis numa posição onde elas seriam desacreditadas se falassem. Não responda, disse Tomás com firmeza. Respostas precipitadas te transformam em algo para a mídia mastigar. Nós vamos responder com provas. A ordem era difícil de seguir. A indignação pedia a retaliação imediata, mas nós precisávamos nos proteger de erros. A resposta não seria nas redes, e sim nas mãos de quem pode transformar rastros em freios legais e em narrativa legítima. Felipe, o jornalista que conheci anos atrás e que sempre teve um compromisso estranho com causas justas, entrou no circuito como parceiro, não para fazer espetáculo, mas para controlar a narrativa. Ele me disse, com o tom de quem já lidara com calúnias, que uma história é um conjunto de fatos organizados. Sem fatos, a mentira ganha corpo. À medida que os dias passavam, o círculo fechava-se. Testemunhas eram chamadas, pequenas confirmações eram anotadas. Natália, como prometera, deu seu depoimento. Viu a minha filha sair de casa desacompanhada, viu a inquietação no olhar, testemunhou que a criança estava sempre bem cuidada. Era um testemunho simples, sem floreios, mas que servia para contradizer a versão do vídeo. E ainda havia as pequenas evidências que só um investigador poderia montar.
transferências que não correspondiam ao argumento de ajuda, ligações para números que não se justificavam, uma cadeia de sincronia entre retiradas e justificativas. Cada prova que montávamos exigia discrição. Nada era espalhado sem necessidade. Era como montar um quebra-cabeça, que, quando completo, mostraria a imagem do que aconteceu. Não havia pressa para mostrar a imagem ao público. Havia necessidade de que ela fosse convincente quando aparecesse. Foi nessa fase que as ameaças passaram a se transformar também em ações. Um homem desconhecido rondou a pensão por 2 noites seguidas. Quando eu saí para ver, ele sumiu. A polícia local, à qual nós pensamos em recorrer com cautela, não era sempre a resposta mais imediata. Há instituições que funcionam e há outras que se tornam terreno nebuloso. Por isso preferimos acumular evidências antes de ir mais fundo. Houve um dia em que o próprio Hector apareceu na rua perto da pensão. Ele não entrou. Ficou circulando como um leão em volta de uma gaiola. Mostrava para alguns conhecidos que a família estava se reestruturando, como quem anuncia uma farsa. Mariana puxava a conversa com vizinhos, espalhando versões que tentavam colocar Sofia como instável, irresponsável. Gente que acreditava sem questionar. Madrugadas em que o casal destruía reputações com sorrisos calculados. Nós evitamos enfrentar Hector em voz alta, não por covardia, mas porque sabíamos que ele buscava a atenção. A estratégia era outra: acumular, provar, surpreender. Enquanto isso, a minha filha fazia pequenas conquistas do dia a dia, um emprego de meio período que aceitava suas condições, uma vizinha que a ajudava com as manhãs, um espaço para amamentar sem olhar de julgamento. Em um desses momentos de tentativa de normalidade, percebi que o velho carro com que eu havia parado no semáforo era o mesmo que me trouxe a cena de humilhação. Essa ironia me atingiu. O mundo poderia ser cruel, mas também dava sinais que a vida nos pedia a ação. A coragem, para mim, não era virilidade vazia, era trabalho paciente. Reunimos o time, concordamos em falar pouco e trabalhar muito. Uma manhã, Tomás apareceu com um plano inicial de medidas. Não detalhes técnicos na conversa, apenas a certeza de que era possível travar qualquer tentativa de alienação patrimonial enquanto construíamos um caso sólido. Não havia promessas milagrosas, havia instrumentos e disciplina. 2 dias depois, Daniel trouxe o relatório preliminar. Havia traços de transferências que não batiam com as justificativas de quem as fez. Havia um padrão de dispersão de bens. Não era prova definitiva, mas era pista. Sofia começou a recuperar o semblante. Não era uma restauração imediata, era uma sequência de passos pequenos. Ela chorava menos e sorria mais. Começava a olhar no olhar de Valentina com algo que não era terror, mas responsabilidade libertadora. Havia ainda encontros com medo, mensagens ameaçadoras e alguém que dizia saber coisas íntimas. Mas havia também pessoas que ajudavam. Amigos antigos, o dono da pensão, Natália, Felipe. A rede era pequena, mas firme. Foi então que recebemos o primeiro contato claro de quem planejava nos derrubar. Uma ligação anônima com voz masculina, dizendo coisas que procuravam desestabilizar. Não merecia crédito, mas era tática. Eles perceberam que estávamos organizados. A partir dali, percebi que a batalha sairia das paredes do quarto e ia para onde o humano comum teme, nos corredores da reputação pública. E foi nesse ponto que nós decidimos. Não deixaríamos que a narrativa nos fosse roubada. Iríamos ao encontro, mas com preparação. Preparar a sala, as câmeras, as testemunhas. Não para armar espetáculo, mas para que não fôssemos joguetes de acusações. Faríamos a reunião que eles queriam, porém nas nossas condições. Mariana, Hector e Ricardo ameaçavam chamar a polícia para dizer que minha filha era negligente. Podiam tentar formalizar uma retirada de guarda. Era exatamente o tipo de ameaça que obriga alguém a agir com cautela. E é justamente por isso que decidimos com Tomás e Daniel que não haveria precipitação. Documentos reunidos, testemunhas informadas e um jornalista disposto a cobrir com responsabilidade. Planejamos uma reunião de mediação que seria, na verdade, uma armadilha legal e moral. Um ambiente controlado, presença de testemunhas e gravação legalmente admissível. Eu não gostava da ideia de montar armadilhas, palavra que me soava amarga. Preferi chamá-la de preparação para um encontro. Antes do confronto, tínhamos que estar blindados. A ideia era simples: permitir que a verdade, devidamente documentada, aparecesse de tal forma que versões distorcidas não prosperassem.
Enquanto isso, no quarto da pensão, Sofia passava noites insônias, mexendo no celular de vez em quando para responder a mensagens. Eu tinha visto nela algo que me fez pensar que a reconstrução começava no silêncio. Pequenas rotinas, faxina do guarda-roupa, um almoço mais nutritivo para a menina, uma tentativa de sorrir na hora do banho. Valentina crescia segura em braços que haviam aprendido o peso da proteção. Numa dessas manhãs, ao me aproximar da janela do quarto da pensão, vi um carro parado na esquina. 2 homens dentro, olhando em nossa direção sem disfarce. O sangue me gelou. Era o aviso de que as coisas iam subir de temperatura. Peguei o telefone e liguei a Tomás. Ele atendeu com a calma de sempre, mas percebi que até mesmo a calma dele tinha um tom de alerta. Reuni todos no quarto. Tomás falou: "Agora é hora de estar pronto. Não dá mais para recuar. Eles vão tentar algo." A consciência de que não se tratava apenas de recuperar bens ou documentos. Tratava-se de recuperar a narrativa pública, de proteger a menina de um destino em que a vergonha vira condenação. Eu senti então que a nossa batalha tinha um eixo que ia além do jurídico. Era moral, era histórico. Lutar por minha filha era lutar para que alguém não fosse reduzida a um rótulo. Preparamos a reunião. Nada estava decidido, mas já tínhamos um mapa, as provas, as testemunhas, o jornalista já alinhado para dar visibilidade controlada e a certeza de que a única vitória possível seria por acaso da verdade ser colocada sobre a mesa. Se uma carta, e não uma espada, pudesse construir a justiça, então essa seria a nossa arma. Quando a Pardi se aproximou, o quarto ganhou um silêncio de tensão. Eu olhei para minha filha e vi que a expressão dela havia mudado. Havia medo, sim, mas também algo parecido com coragem. Ela ajeitou o cabelo de Valentina, colocou uma blusa nova que eu havia conseguido com Dom Roberto e me puxou pela mão. "Pai", ela disse, olhos firmes, "se nós perdemos, o que acontece com a Valentina?" "Ela fica comigo", respondi. A palavra foi mais rápida do que eu gostaria. Trazia promessa e compromisso. Sei que prometer não é prova, mas naquele instante, minha promessa era também um plano. Proteger a neta com todas as ferramentas que eu tinha. Foi assim que saí do quarto para encontrar o resto do time. A reunião estava marcada para a semana seguinte. Efetivamente, era o nosso primeiro passo público. E foi nesse ponto, com a reunião agendada, com a cidade cada vez mais curiosa, com caros inimigos circulando como urubus, que senti a tensão subir como maré. Não sabia ainda se a verdade, organizada com cuidado, teria o peso suficiente para deter a máquina que criam mentiras. Mas sabia que se não agíssemos, nada mudaria. Sofia, por sua vez, começou a noticiar pequenas mudanças. Um trabalho que ajeitava o pagamento no fim do mês, uma vizinha que levava comida, Natália, que vinha quase todos os dias para contar histórias para Valentina enquanto eu atendia telefonemas. A vida era feita de pequenos cuidados. Eu fui me acostumando a essa rotina de vigilância amorosa. Cada compra, cada documento, cada mensagem salva tinha a consistência de um tijolo numa parede que pretendíamos erguer. A pauta do dia seguinte seria terminar a coleta de provas, confirmar a presença das testemunhas e estabelecer as regras da reunião. Ninguém, contudo, imaginava o que viria a seguir, um movimento que usaria as redes para tentar nos caluniar, uma operação de desgaste que pretendia confundir a opinião pública. Nós ainda não sabíamos o alcance dessa ofensiva. O que sabíamos era que tínhamos que manter nossa calma e acumular fatos. Assim, naquela noite, quando coloquei Valentina no berço e olhei minha filha dormindo com o rosto sério, pensei em quantas outras pessoas poderiam estar vivendo a mesma vergonha, a mesma coisa que parece inexplicável aos olhos de quem passa. Pensei em quantas mães foram reduzidas a números e rótulos por quem controla e por quem julga sem conhecer. Pensei também que a única maneira de enfrentar isso era juntar coragem com trabalho. E foi vendo o sono leve e tranquilo da menina que me prometi. Faríamos o que fosse preciso, dentro da lei e da dignidade, para pôr a verdade à tona. Não para destruir, mas para restaurar. E assim, no silêncio da pensão, com o barulho distante da cidade, fomos nos preparando para o dia em que teríamos que enfrentar, com provas e testemunhas, a versão que nos fechava a portas. O relógio marcava o intervalo fino entre medo e ação.
O resto dependia do próximo passo. Se essa história está te tocando, curta e escreva de que cidade você está assistindo. Isso nos ajuda a saber quem está por aqui. Depois da última noite na pensão, começou a parte de juntar provas de verdade. Não para humilhar, mas para proteger. O dia a dia se transformou num trabalho de arqueólogo. Escavávamos pequenas pistas, onde os que roubam costumam enterrar as coisas importantes. Daniel tornou-se meu contador de horas e rastros. Enquanto Tomás traduzia cada extrato e cada bilhete para a linguagem do tribunal, Daniel seguia sinais menos óbvios, horários de mensagens, endereços vinculados a contas, movimentações que não batiam com os recibos que nos eram mostrados. Não cheguei a entender muito da técnica. Aprendi, porém, a reconhecer a firmeza do homem que não se deixa impressionar por ameaças. Tínhamos muito pouco. Um celular velho que tinha alguns prints, a lembrança dos vizinhos e o testemunho de Natália. Mas a verdade é uma máquina que funciona devagar e precisa de peças. Às vezes uma única mensagem, mostrada no momento certo, desmonta meses de arrogância. Em outras ocasiões, um extrato bancário com um padrão de transferências é o fio que nos leva a um novelo inteiro de apropriação. Daniel me mostrava tudo com paciência. Isso aqui é prova de padrão, Carlos. Não é só uma ajuda, é repetição. E dizia aquilo como quem escreve bilhetes que irão para mãos que entendem de sentenças. Ao mesmo tempo, tomávamos cuidado extremo para que Valentina não aparecesse nas redes. Decidimos manter as distrações sociais ao mínimo. Quando Felipe veio conversar pela primeira vez, deixou claro que qualquer exposição teria que ser medida. Não precisamos de likes para provar o que é verdade, disse ele. Precisamos de fatos no momento certo. Era reconfortante e estranho ouvir isso de alguém que vivia de contar histórias públicas. Felipe sabia que a imprensa podia tanto destruir quanto restaurar. Ele se ofereceu para nos ajudar a controlar a narrativa sem transformá-la num circo. A rotina de provas fez com que eu olhasse para minha filha de um modo que misturava orgulho e dor. Ela participava quando podia, lia mensagens quando a ansiedade deixava. Às vezes a sua voz tremia ao descrever como era chamada e humilhada na frente de parentes. Outras vezes fechava a janela e fingia dormir para não ouvir o noticiário digital que zombava das vítimas. Havia dias em que o vômito da vergonha vinha de madrugada e eu ficava acordado só para garantir que ela respirasse. Havia outros em que ela me mostrava um sorriso tímido quando fechava pela primeira vez um dia de trabalho sem telefonemas controladores. Uma peça que se mostrou chave veio de onde menos esperávamos, uma sequência de transferências feitas por meio de uma conta associada a um pequeno comércio que servia de fachada. Daniel levou dias para colocar a mão nisso, disse que houve checagem cruzada, que nada ali era simples. Quando nos mostrou o relatório, era como se uma cortina tivesse se rasgado. Havia entradas que correspondiam a saques que ninguém justificou, pagamentos feitos a pessoas que apareceriam mais tarde nas nossas conversas. Tomás, ao ver aquilo, falou de forma prática. Com esses indícios, a gente consegue requerer medidas cautelares. É o momento de travar qualquer saída dos bens. Era tudo o que eu queria ouvir, não por ganância, mas porque uma casa que desaparece pode ser a diferença entre um teto e a rua para minha neta. Ao mesmo tempo, não faltaram tentativas de nos desestabilizar. As mensagens anônimas continuaram. Um perfil falso começou a espalhar versões inventadas sobre a vida de Sofia. Outros 2 perfis postaram fotos recortadas, um material que procurava transformar nossa dor em espetáculo. Havia um esforço claro para virar a opinião. Em uma dessas manhãs, ao tomar café, recebi um áudio com risadas ao fundo e alguém dizendo que iríamos ver a verdade aparecer. Era uma evidente provocação. Lembro-me de respirar fundo e pensar que o objetivo deles era simples, nos fazer reagir mal para que parecesse real. Não caímos na armadilha. O dia do encontro foi preparado com frieza. O lugar escolhido não foi a pensão, seria uma sala neutra, uma sala de conferências cujo aluguel foi pago com discrição por meio de um conhecido de Dom Roberto. Havia câmeras para registro, testemunhas, Natália confirmada, Felipe presente como representante da mídia e, por precaução, 2 testemunhas civis que não tinham vínculos emocionais com ninguém. Daniel pediu que ninguém postasse nada antes do encontro. Tomás reforçou que a nossa defesa não viveria de impulsividade.
Nós sabíamos que qualquer irregularidade poderia ser usada contra nós. Havíamos aprendido no topo dessa batalha que a paciência também era tática. Quando entraram Héctor, Mariana e Ricardo, senti que a sala ficou menor. Eles entraram com sorrisos medidos, Mariana com um colar que reluzia demais, Héctor com o mesmo olhar de quem não quer perder poder. Ricardo trouxe silenciosamente uma caixa de papel com alguns supostos documentos. A mediação começou com formalidades, um monte de palavras vazias que serviam apenas para criar a imagem de normalidade. Mas nós já tínhamos um roteiro. A primeira parte da nossa estratégia era desarmar o teatro deles com fatos. Tomás abriu a sessão com firmeza. Explicou que estávamos ali para conversar, mas que a conversa teria registro e que qualquer tentativa de pressão seria remetida aos órgãos competentes. Em seguida, Daniel apresentou um relatório técnico, de forma séria e sem sensacionalismo, que indicava o padrão de apropriação. Mostrou extratos, coincidências temporais, nomes e movimentações. Não era um show, era uma apresentação de dados que se sustentavam mutuamente. Héctor bufou, tentou interromper e foi contido pelo tom de Tomás. Mariana tentou interpor uma desculpa, uma história preparada. Ricardo sussurrou com o irmão e do banco onde se sentaram começou a aparecer aquele ímpeto de intimidação. Eles não contavam, porém, com algo que não poderiam prever: a frieza de uma voz gravada que demos como testemunha. Antes do encontro, com todo o cuidado legal necessário, conseguimos uma gravação onde Mariana, em conversa com uma pessoa que achava ser aliada, falava com todas as palavras sobre a necessidade de controlar os documentos e de resolver a questão do imóvel. A gravação não foi um truque emotivo, era uma peça que ligava a intenção aos fatos. Quando Tomás pediu à sala que ouvisse aquele trecho, vi o rosto de Héctor mudar pela primeira vez. O assinte saiu, deu lugar ao pânico. A gravação não pedia interpretação, era o som da realidade. Mariana tentou minimizar, alegando contexto, mas já não havia como coser as falhas. Além do áudio, Daniel trouxe uma planilha que mostrava saques e transferências em dias que coincidiam com a ausência de outros comprovantes. Naquele momento, achei que o tempo havia congelado. Eu olhava para minha filha e vi sua respiração mais lenta. Havia medo, mas também um fio de esperança, que só quem vive muito pode reconhecer. Foi aí que a reunião estourou em contradições. Héctor tentou me acusar de plantar provas. Ricardo fez acusações escorregadias. Mas nós já tínhamos previsto o jogo. Felipe intervém com perguntas firmes, não para humilhar, mas para esclarecer. Em silêncio, as palavras de Mariana vinham à tona como peças de um confessionário que não se percebeu. O som da gravação ecoou, claro e indelével. Quando a sessão terminou, havia no ar uma sensação de que a balança havia inclinado. Claro que nada foi automático, nem no tribunal nem na rua. A partir dali iniciamos a fase legal. Tomás protocolou a denúncia com toda a documentação que tínhamos. Pediu medidas cautelares, entre elas o pedido de asseguramento de bens que impedisse transferência ou venda do imóvel enquanto a investigação prosseguisse. É um processo, não uma magia. Você coloca papéis nas mãos de quem decide e espera a máquina burocrática funcionar. E ela funciona no seu tempo. Mas o efeito prático foi rápido. Alguns compradores em potencial recuaram. Intermediários que já começavam a se mover para resolver a situação perceberam que havia risco e sumiram. O rumor de que havia uma investigação fez sua parte. Pessoas que monetizam injustiças preferem não aparecer vinculadas a processos. Mais doloroso foi o capítulo da guerra de narrativas. A resposta deles não foi apenas no tribunal. Seguiram alimentando perfis falsos que tentavam nos transformar em monstros públicos. Mas com a documentação organizada, Felipe publicou uma matéria cuidadosa, não de vingança, mas de contextualização. Colocou lado a lado os documentos, as testemunhas e as falas. De repente, a história que tentava nos silenciar passou a ser lida e compreendida em seu contexto real. A mídia, que podia nos destruir, acabou sendo peça de restauração, quando usada com responsabilidade. Durante essas semanas, a vida cotidiana de Sofia e Valentina foi se reconstruindo por partes. A menina recebeu atendimento médico habitual. Nós garantimos que o berço não voltasse a ser ponto de vulnerabilidade. Sofia começou terapia. No início, ela dizia que palavras como terapia e consulta soavam como luxo. Aos poucos, porém, descobriu que não tratávamos só do passado.
era sobre aprender a confiar em si mesma. Havia pequenas vitórias. Uma manhã em que ela saiu para trabalhar sem estremecer ao celular. Um almoço onde ela sorriu por perceber a própria força. Encontrou um trabalho de costura que pôde adaptar aos horários da criança. Mãos que aprendiam a costurar também costuravam um pedaço de futuro. A reconstrução também teve etapas práticas que me ensinaram sobre humildade. Tive de pedir favor para amigos, organizar doações discretas e aceitar que nem sempre a solução vem de dinheiro, mas da rede que se forma quando se é honesto sobre a necessidade. Dom Roberto, com seu jeito seco, deu-nos roupas e um colchão que serviria por algum tempo. Natália cedeu uma parte do seu tempo para cuidar de Valentina em tardes que eu não podia. Essas gentilezas não eram caridade no sentido pejorativo, era um reconhecimento de que proteger é um ato comunitário. Legalmente, as coisas avançaram com idas e vindas. Houveram audiências, pedidos de juntada de provas, contestação por parte dos acusados. Não escondo que houve momentos em que pensei que não daria certo. Testemunhas que não lembravam de detalhes, documentos que demoravam a chegar, etapas que se perdiam em pilhas de papel. Cada postergação era uma pancada, um reconhecimento de que a justiça não é imediata. Mas a persistência, combinada com prova organizada e testemunho firme, começou a surtir efeito. A tendência foi clara. Quem precisa caluniar tem de inventar. Quem tem provas precisa apenas de tempo. Com o desenrolar do processo, houve rumores de que Héctor e Mariana tentavam negociar venda de bens. Tomás, com o seu jeito calmo, que mais parecia uma lâmina invisível, pediu medidas cautelares e conseguiu temporariamente impedir transações até que as investigações tivessem andamento. Não posso dizer que foi fácil. Houve pressão, telefonemas, até tentativas de fazer com que o caso parecesse pequeno. Mas o bloqueio das vendas teve um impacto prático. O patrimônio que poderia ter desaparecido ficou inacessível para negociadores. Não é vingança, é proteção. Enquanto isso, a vida fora dos processos ia se ajeitando. Sofia começou a vender algumas peças costuradas por encomenda. Uma vizinha lhe passou um contato de uma pequena padaria que precisava de panos de prato personalizados, gancho que aos poucos virou clientela e fez com que ela sentisse o gosto de ganhar seu próprio dinheiro. Não era riqueza, era autonomia. A dignidade voltou a ser algo palpável. Em reuniões que eu tenho até hoje na cabeça, ela dizia que o que mais queria era poder dizer a Valentina que não havia vergonha em pedir ajuda, que a vergonha é daqueles que atingem e isolam. Houve momentos de fragilidade. Numa noite de inverno, recebi uma ligação de um número sem identificação. Uma voz, distorcida, dizendo que nós irão pagar por ter exposto a família. Naquele instante, senti novamente o peso das ameaças. Respirei, juntei os papéis e quis transformar o medo em previsibilidade. Denunciei, não porque acreditava que todo o sistema era justo, mas porque transformar o medo em ação é uma forma de dar-lhe menos poder. Tomás me ouviu e me disse que era importante registrar tudo, mesmo as coisas que pareciam pequenas. E assim fizemos. Cada ameaça foi anexada ao processo. Cada bilhete foi preservado. A medida cautelar, quando veio, teve consequência real. Héctor e Mariana viram a possibilidade de aceleração de vendas e transferências barrada. Isso por si só já desarticulou parte da rotina deles. A imprensa, agora com reportagens embasadas, trouxe o contraste entre as versões. Pessoas que no começo acreditaram sem questionar, começaram a duvidar. Não foi por graça, foi por exposição de documentos e depoimentos. Lembro-me do dia em que a delegacia nos informou que alguns intermediários estavam sendo ouvidos. Vi o rosto de minha filha desabrochar de uma tensão que durava meses. Talvez ali tenha nascido uma confiança renovada, não de que tudo seria perfeito, mas de que não estávamos sozinhos. O fim do processo, quando aconteceu, não foi um final cinematográfico. Não houve uma cena de aplausos. Houve protocolos jurídicos, uma decisão que reconheceu indícios suficientes para a instauração de responsabilidades e medidas administrativas que visavam recuperar parte do que havia sido disperso. Alguns bens foram bloqueados, outros investigados. As sanções penais e civis dependeram de etapas posteriores. O que foi notável, porém, foi a reversão da narrativa pública, onde antes circulavam convicções falsas, passaram a correr fatos. Não posso prometer que isso aconteça sempre. Cada história tem suas singularidades. Aqui tivemos a combinação de provas sólidas, testemunhas e um time que trabalhou com método.
No cotidiano, com as questões jurídicas se encaminhando, pudemos construir um lar provisório que, passo a passo, deixou de ser só um abrigo para ser um lar. Sofia pôde arrumar um quartinho pequeno, comprar um colchão novo e, pela primeira vez em muito tempo, pendurar um desenho da mão de Valentina na parede. Via sorrir sem susto quando a menina começou a repetir palavras novas. As pequenas rotinas, cozinhar juntas, lavar roupas, economizar para um item, criaram um padrão que devolvia nitidez ao futuro. Havia ainda exames por fazer, reuniões com assistentes sociais, tudo burocrático e essencial. Mas, sobretudo, havia a reconstrução das conversas. A filha que voltou a me ligar apenas para contar algo simples, o que me enchia os olhos de lágrimas de gratidão. Com o tempo, comecei a acompanhar menos o processo e mais a minha neta crescer. Aos poucos, devolvia à cidade as cenas de outrora com outros rostos. Num dia em que precisei ir ao mercado, vi pessoas que antes cruzavam a rua fingindo não ver. Algumas baixaram o olhar. Outras que tinham nos ajudado acenaram com um sorriso discreto. A sociedade, lenta como sempre, costuma demorar a aprender, mas aprende. O que havia sido uma humilhação pública foi sendo substituído por gestos de solidariedade. O epílogo que eu sonhei, confesso, não foi de revanche. Quando dirijo, evito alimentar o ódio. Aprendi que a verdadeira derrota para quem abusa é ver a vida da vítima reconstituída. Mas houve um dia, e lembro de detalhes que não posso empobrecer, em que passei novamente pelo semáforo da primeira cena. O sol batia no para-brisa com o mesmo ângulo de antes. As ruas estavam cheias de um barulho comum. E cruzando a calçada, avistei Hector e Mariana. Não estavam bem. Ambição e arrogância cedem espaço para cenas pálidas. Hector cambaleava com um olhar que não era de coragem, e Mariana parecia encolhida, com mãos que antes ostentavam joias, agora limpas de brilho. Não busquei a sensação de triunfo. Não é minha natureza. Mas senti a calmaria de quem fez o que devia fazer sem explodir. Ao meu lado, Sofia havia voltado a me acompanhar em algumas saídas. Segurava a mão de Valentina. A menina, agora um pouco maior, olhava curiosa para o mundo como quem está aprendendo que há gente boa. Ao ver Hector e Mariana, senti uma mistura de emoções. Tristeza por ver seres humanos reduzidos pela própria escolha de pisar em outros. Alívio por saber que nossa neta cresceria sem o peso daquela manipulação. E uma serenidade que só dá quem passou por batalhas e continua voltando para casa. Não houve cena de humilhação pública de minha parte. Apenas um olhar de reconhecimento de que, às vezes, a justiça se manifesta não em espetáculos, mas em libertação de rotina. Hoje, quando eu conto essa história, não procuro fazer sermões. Quero que as pessoas entendam que proteger alguém começa com pequenos atos de coragem. Abraçar, ouvir, documentar, buscar apoio. Que a vergonha, muitas vezes, é a arma de quem oprime. Que a exposição pública pode ser arma e também remédio. Tudo depende de como é manejada. Quero, igualmente, deixar claro que não existe atalho. A justiça exige paciência, provas e aliados. É um trabalho meticuloso que desgasta, que exige cuidado para não transformar a vítima em espetáculo. A vida de Sofia agora tem outras melodias. Ela trabalha, ganha seu próprio dinheiro e, o mais importante, olha para sua filha sem medo de perder. Reconstruiu a confiança em si mesma. Valentina já tem um repertório de brincadeiras que antes eu só via quando a reparava em momentos de paz. À minha volta, a rede de gente que nos ajudou continua presente. Dom Roberto aparece para tomar café. Natália traz bolos em domingos. Felipe nos liga de vez em quando para saber como estamos e só publica quando acha que a história tem algo a dizer que vá além do choque inicial. Tomás e Daniel, pelo seu profissionalismo, nos provaram que a lei é uma ferramenta quando a usamos com responsabilidade. Se hoje escrevo estas linhas com a voz mais amena, é porque aprendi que a persistência muda rumo. Não prometo que toda batalha terá o desfecho que tivemos. Não posso garantir que toda vítima será reparada. O que posso afirmar com convicção de pai e de quem viu a própria filha perder chão e voltar a andar
é que a combinação de coragem, prova e aliados pode transformar um quadro de desespero em processo de restauração, e que a dignidade não se perde para sempre, se alguém se empenhar para recuperá-la. Por fim, quero dizer algo simples. Se você conhece alguém que vive numa situação de controle, abuso financeiro ou medo, lembre-se de que ouvir sem julgar é o primeiro gesto. Às vezes a vítima precisa de poucos passos antes de dar os seus. Alguém que segure a mão, que ajude a organizar papéis, que indique um advogado de confiança ou uma porta segura. Se puder, ajude a montar uma rede de apoio. Mas, por favor, evite transformar a vida alheia em espetáculo. Proteja a criança, preserve a privacidade e confie em profissionais quando o assunto envolver risco. Se esta história tocou você, compartilhe com quem possa ajudar, não para espalhar a dor, mas para espalhar informação e solidariedade. Inscreva-se no canal se quer acompanhar mais relatos reais com cuidado e responsabilidade. E, acima de tudo, cuide de quem está ao seu lado. Às vezes, a proteção começa no olhar atento de um vizinho. Eu dirijo muitas vezes por essa cidade agora, e cada vez que chego a um semáforo, lembro do som das moedas e do calor do volante. Hoje, quando vejo uma mãe com um bebê no colo, o que sinto não é mais só dor, sinto esperança, porque a dignidade, quando defendida com paciência e verdade, encontra caminho para voltar. E isso, para mim, basta.